Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de tecnologia farmacêutica de hoje, em que nós trabalharemos uma revisão sobre o conteúdo para a nossa primeira avaliação oficial, tá? Essa nossa avaliação oficial, ela envolve os conteúdos das unidades 1 e 2, né? Seção 1, 2, 3 da unidade 1, seção 1, 2, 3 da unidade 2, em que a gente contempla, né, uma introdução à tecnologia farmacêutica, conceitos farmacotécnicos e classificação de medicamentos, características em geral das formas farmacêuticas e vias de administração, categoria de recipientes e adjuvantes farmacêuticos e materiais de embalagem e acondicionamento. Questão número 1. Complete. Os medicamentos são produtos farmacêuticos Os medicamentos são produtos farmacêuticos, tecnicamente obtidos ou elaborados, que constituem uma formulação. Então, a gente falou que o medicamento é uma formulação que contém um insumo farmacêutico ativo, associado a quê? A recipientes, adjuvantes farmacêuticos ou farmacotécnicos. Então, o medicamento não é só a molécula terapeuticamente ativa, ele é uma formulação, né? Um produto que é obtido de maneira técnica, né? Transformando matérias-primas numa forma farmacêutica apropriada após o insumo farmacêutico ativo e os recipientes terem sido submetidos a operações farmacêuticas, tá? O componente dessa formulação, dotado de ação terapêutica, principal é o fármaco, também chamado de insumo farmacêutico ativo ou base medicamentosa. Então, isso foi trabalhado por nós na primeira aula a respeito da introdução à tecnologia farmacêutica, né? Então, vou tirando aqui para ficar mais fácil de vocês completarem aí no material de vocês. Ponto. Então, o medicamento, por ser uma formulação, ele não vai conter só o insumo farmacêutico ativo. O que mais que ele pode ter? Alguns medicamentos podem estar presentes nos mesmos, como fármacos auxiliares, que não são dotados de atividade terapêutica principal, os chamados adjuvantes terapêuticos ou farmacológicos. Vou dar exemplo. Como fármacos auxiliares que potencializam a ação farmacológica da base medicamentosa, auxiliando o insumo farmacêutico ativo na sua ação terapêutica. Só assinalar aqui que eu vou explicar.
Então, pessoal, o medicamento, por ser uma formulação, não vai faltar nele a molécula terapeuticamente ativa, ou seja, o insumo farmacêutico ativo, né? E os recipientes, os adjuvantes farmacêuticos ou farmacotécnicos. Às vezes, podem estar presentes substâncias também dotadas de atividade farmacológica, de propriedades terapêuticas, mas não a atividade terapêutica principal no medicamento. Aí é quando você tem a composição de 2 ou mais insumos farmacêuticos ativos. Nestes casos, quando não dotados de atividade terapêutica principal, a gente chama de adjuvante farmacológico ou terapêutico, porque são fármacos auxiliares que potencializam a ação farmacológica da base medicamentosa, auxiliando o insumo farmacêutico ativo na sua ação terapêutica. Então, por exemplo, cafeína é um exemplo. A cafeína, quando presente, ela é uma potencializadora da ação analgésica, ela é estimulante do sistema nervoso central, mas ela não é dotada de atividade terapêutica principal no medicamento. Tanto é que ela tem que vir associada a uma outra substância terapeuticamente ativa, que vai ser o insumo farmacêutico ativo daquele medicamento. Comum alguns relaxantes musculares, né? Alguns descongestionantes nasais, serem considerados no medicamento como sendo adjuvantes farmacológicos. Então, todo medicamento tem um adjuvante farmacológico? Não. Ele vai ter que ter um insumo farmacêutico ativo. E agora, o que também não falta, né? Porque para ser um medicamento, sendo uma formulação, não é só um insumo farmacêutico ativo, os adjuvantes farmacêuticos, né? Ou farmacotécnicos. Aí esses sim estarão sempre presentes. Então, os medicamentos apresentam ainda os adjuvantes farmacotécnicos, né? Que conferem peso, no caso de formas farmacêuticas semissólidas e sólidas, volume, no caso de formas farmacêuticas líquidas. Então, a gente fala que esses adjuvantes farmacêuticos ou farmacotécnicos, eles dão corpo para o medicamento. Porque, às vezes, o insumo farmacêutico ativo está numa quantidade tão pequena, às vezes lá de microgramas, né, nem miligramas, para que você tenha uma concentração, né, ponderável de produto para ser administrado, dando corpo, peso e volume, você precisa dos adjuvantes farmacêuticos, farmacotécnicos, ou recipientes, que são também os veículos, né? E os recipientes também. Então, os medicamentos apresentam ainda os adjuvantes farmacotécnicos, que conferem peso, volume e consistência às formulações, desempenham funções variadas e específicas. Quem são esses adjuvantes farmacêuticos, farmacotécnicos, recipientes ou veículos? Eles estão presentes nas formulações, desempenhando funções variadas e específicas, dependendo do tipo de forma farmacêutica, tá? Então, por exemplo, você tem os recipientes ou adjuvantes farmacotécnicos considerados agentes corretivos da cor, do sabor, do aroma, né? Aí, por exemplo, eles desempenham funções específicas dependendo da forma farmacêutica. Então, numa emulsão, você tem que ter um agente emulsificante. Num gel, você tem que ter um espessante, viscosificante, doador de viscosidade. Numa suspensão, você tem que ter um agente suspensor. Num comprimido, você tem que ter um desintegrante, um lubrificante, né? Você necessita, para manter melhor a estabilidade das formulações, de antioxidantes, por exemplo. Então, essas são as funções, que são muito variadas, e elas são dependentes do tipo de forma farmacêutica, tá? Esses adjuvantes farmacotécnicos, veículos ou recipientes, vão proporcionar estabilidade para a formulação, conservação, tá? Manter a estabilidade física, química da molécula terapeuticamente ativa, conservar, melhorar características organolépticas, né? Permitir manobrar aspectos biofarmacêuticos relacionados à farmacocinética, por exemplo, tá? Eles proporcionarem corpo, né, para a formulação, para o medicamento, eles vão contribuir para
facilitar a administração. Ou, na verdade, eles vão estar criando uma via de administração, né? Porque só um insumo farmacêutico ativo sozinho, eu não teria nem concentração de produto ponderável para ser administrado. Bom, o material de vocês aí, né, tinha os espaços para serem preenchidos, fica mais tranquilo. Para mim aqui ficou mais complicado porque tinha essas linhas, mas o que está destacado está na ordem aí dos espaços que vocês devem completar. Número 2. Os medicamentos são diferenciados das seguintes formas. 1. Especialidades farmacêuticas são preparações que constam numa farmacopeia legalmente aceita no Brasil, podendo ser elaboradas em qualquer estabelecimento farmacêutico, com exceção das drogarias. Bom, é para dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso. Formulações magistrais são preparações elaboradas somente em farmácias ou hospitais, seguindo prescrição médica que especifica os componentes, as quantidades e a forma farmacêutica. Preparações oficinais são produtos de composição uniforme registrados junto ao Ministério da Saúde, que somente podem ser produzidos nas indústrias farmacêuticas. Quais estão corretas? Bom, as especialidades farmacêuticas ou medicamentos industrializados são aqueles oriundos da indústria farmacêutica, com registro do Ministério da Saúde, né? Podendo ser classificados em referência, genérico e similar, tá? Mas eles não são produtos que podem ser elaborados em qualquer estabelecimento farmacêutico, né? Numa farmácia de manipulação, por exemplo, você não produz uma especialidade farmacêutica, que é um medicamento que industrializado, né? Então essa primeira aqui, ela não está correta. Na verdade, essa aqui, ela estaria correta se ela falasse como sendo as preparações oficinais. Então, oficinais são preparações que constam numa farmacopeia legalmente aceita no Brasil, podendo ser elaboradas em qualquer estabelecimento farmacêutico, com exceção de drogaria. Aí estaria correto. A drogaria, ela não tem a habilitação para a manipulação de medicamentos oficinais, né? Que são aqueles cuja formulação está descrita num compêndio oficial, numa farmacopeia, né? Mas, ainda assim, a drogaria não pode, mas as farmácias de manipulação, sim. Então, aqui está falso. Para ficar correto, teria que ser oficinais. Magistrais são preparações elaboradas somente em farmácias ou hospitais, seguindo uma prescrição médica que especifica os componentes, as quantidades e a forma farmacêutica. Aí essa está verdadeira, porque a prescrição magistral é aquela que visa atender a uma prescrição individualizada, né? Ela apresenta composição, dosagem, posologia, forma farmacêutica específicas para o tratamento de um paciente. Oficinais são produtos de composição uniforme registrados junto ao Ministério da Saúde que somente podem ser produzidos nas indústrias farmacêuticas. Não, aqui são as especialidades farmacêuticas. Então, na verdade, trocou, né? Alternativa 1 pela 3. Se oficinais estivesse aqui e especialidades farmacêuticas aqui, aí elas estariam corretas. As especialidades farmacêuticas, elas são produzidas pela indústria, né? Em composição uniforme, registrada junto ao Ministério da Saúde, produzida em grande escala, né? Então, elas são liberadas em lotes. Então, aqui, apenas a magistral que está correta. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa à consequência correta. Preparação magistral é aquela preparada na farmácia para ser dispensada, atendendo a uma prescrição de um profissional habilitado, respeitada a legislação vigente, que estabelece sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar. Então, a preparação magistral, ela visa atender a uma prescrição individualizada, né? Claro, respeitando a legislação vigente, o tipo de receita, né? Dependendo dos insumos farmacêuticos ativos que ela contém, mas a forma farmacêutica, a posologia, o modo de usar, ele visa o tratamento daquele paciente em específico. Então, é uma prescrição individualizada. Produzida na farmácia, né? Não em drogarias, mas na farmácia, sim. Então, essa aqui está correta, verdadeira.
Preparação oficinal é aquela preparada na farmácia, mas não visando atender uma prescrição individualizada igual à magistral, mas sim cuja fórmula esteja inscrita em compêndios oficiais, farmacopeias ou formulários reconhecidos pelo Ministério da Saúde. Verdadeiro. Farmacocinética pode ser definida como o estudo dos efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e de seus mecanismos de ação. Não, esse é o conceito de farmacodinâmica, né? Farmacodinâmica pode ser definida como a dinâmica da absorção, da distribuição e da eliminação dos fármacos. Isso seria a farmacocinética. Então, aqui ficou trocado. E aqui, né, no caso da farmacocinética, para ficar completo, né, deveria falar assim, ó, pode ser definida como a dinâmica da absorção, da distribuição, metabolização e excreção, eliminação do fármaco, né? São 4 processos envolvidos, né? Absorção, distribuição, metabolização e eliminação. No caso de medicações parenterais do tipo endovenosa, aí você não tem absorção, né? Porque ela já é administrada direto na corrente sanguínea. Mas tem a distribuição, todas têm metabolização, que é a passagem, né, do insumo farmacêutico ativo pelo fígado, e as enzimas do citocromo P450 vão conjugar grupamentos do tipo ácido glicurônico, por exemplo, para tornar a molécula mais hidrossolúvel e polar para ela ser eliminada do organismo. Então, a cada passagem pelo fígado, né, você tem essa metabolização e por isso que você vai diminuindo, né, o insumo farmacêutico ativo na sua forma ativa e que seria capaz de exercer atividade terapêutica, né? Por isso que tem um tempo de meia-vida, né, em que a concentração do fármaco cai a metade na corrente sanguínea, porque de acordo com que ela vai sendo metabolizada, ela vai sendo também o que? Eliminada a molécula, né? Você quer ganhar essa grana aqui? R$700? Você vai ter que fazer cálculos, então, quero ver. 100 mais os Itamar, você quer fazer alguma pergunta? 500 menos 300. Itamar, você liberou seu microfone, você quer fazer alguma pergunta? Não, não, professor, eu estava só habilitando o áudio aqui para ver se estava funcionando. Ah. Biodisponibilidade indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem a partir de sua curva, concentração, tempo, na circulação sistêmica, né, no sangue, ou sua excreção na urina. Certinho, esse é o conceito de biodisponibilidade. Drogas que interagem bloqueando seus respectivos receptores são chamadas de drogas agonistas. Não, se elas interagem bloqueando, elas não são agonistas, elas são antagonistas. Se elas interagissem ativando os receptores e mimetizando uma molécula endógena, aí que seria agonista, né? Que está falso. Do ponto de vista numérico, as proteínas formam a classe mais importante de receptores de fármacos. Verdadeiríssimo. Então ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, letra D. Produto inovador, registrado no órgão federal brasileiro, responsável pela vigilância sanitária e comercializado no país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovados por meio de estudos clínicos, cientificamente, no órgão federal competente por ocasião do registro. A definição acima citada se refere a qual tipo de medicamento? Homeopático? Bom, eu não sei, né, se vocês já fizeram a disciplina de homeopatia, mas para ser um medicamento homeopático, pessoal, no mínimo tem que dizer que ele foi baseado no princípio da similitude, que é a cura pelos semelhantes. Essa farmacologia convencional que a gente conhece, de antihipertensivo, antibiótico, anti-inflamatório, né, antidiabético,
são medicamentos alopáticos, de cura pelos contrários. E a homeopatia, ela o embasamento da terapêutica homeopática é completamente diferente, é baseado no princípio da similitude. E aqui não falou nada disso no conceito, né? Então, um medicamento homeopático é toda forma farmacêutica, né, de dispensação, pode ser na forma de glóbulos, de gota, comprimido, pós, né? Segundo o princípio da semelhança, né, da similitude, e medicamento homeopático também não tem finalidade preventiva e de diagnóstico. Desculpa, paliativa e de diagnóstico. Só curativa e o preventiva, tá? Ele é produzido com diluições e a cada diluição uma agitação ritmada e contínua. Então, é uma técnica que a gente chama de dinamização e ele pode ser para uso interno e externo. Então, assim, esse conceito aí não falou nada disso, né? Medicamento genérico. Bom, o medicamento genérico, ele é um medicamento similar a um produto de referência, né, ou inovador, que pretende ser com este intercambiável por meio da realização de testes de equivalência farmacêutica e bioequivalência, como a gente comentou, né? Geralmente produzida após a expiração ou renúncia da proteção patentária, né? E identificado pela denominação comum brasileira ou, na sua ausência, pela denominação comum internacional. Não é esse conceito também que foi dado aí. Fitoterápicos são medicamentos produzidos, né, tecnicamente obtidos ou elaborados, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, utilizando exclusivamente matérias-primas ativas vegetais. Foi dito nada disso também aqui neste conceito. Medicamento antroposófico. O medicamento antroposófico ele também é produzido por meio da dinamização, igual ao homeopático. Tem diluição e tem agitação contínua e ritmada. E os seus insumos ativos só podem ser obtidos por meio da natureza, plantas, animais ou até mesmo minerais. E ele pode ser administrado tanto sobre o princípio de cura pelos contrários, a alopatia, como cura pelos semelhantes, a homeopatia. Falou nada disso também. Esse conceito, ele se encaixa bem no que seria um medicamento, o quê? Inovador ou de referência, né? Por quê? Porque ele é um produto inovador que, cientificamente, precisou de comprovar a sua eficácia, segurança e qualidade por meio de estudos pré-clínicos e clínicos de fase 1, 2, 3 e 4, né? Por ocasião do registro no órgão sanitário competente, né? A gente não realiza estudos clínicos para comprovação de eficácia, segurança e qualidade para medicamento genérico e similar, por exemplo, tá? Porque o genérico e o similar, eles são produzidos após a expiração patentária do produto inovador e eles necessitam de teste de equivalência farmacêutica, né? Esse teste de equivalência farmacêutica, ele visa assegurar que aquele medicamento similar ou de referência tem a mesma base, sal ou éster da molécula terapeuticamente ativa na mesma dosagem de forma farmacêutica. E preciso também realizar testes de bioequivalência para que eu observe se o meu medicamento similar ou de referência tem a mesma velocidade de absorção e quantidade do fármaco absorvido. Aí, com isso, eu tenho, né, a equivalência terapêutica. E aí eu não preciso realizar os estudos clínicos. Porque se eu comprovo que eu tenho a mesma molécula terapeuticamente ativa embancada nos testes de equivalência farmacêutica e a mesma velocidade de absorção e quantidade do fármaco absorvido pelos testes de bioequivalência, eu comprovei, né, a equivalência dele com o medicamento inovador. Então, aqui, esse conceito, ele melhor se encaixa para medicamento referência mesmo. O Tandrilax é uma especialidade farmacêutica indicada para tratamento do reumatismo, nas suas formas inflamatório-degenerativas, agudas e crônicas, crises agudas de gotas, estados inflamatórios agudos, pós-traumáticos e pós-cirúrgicos, e como coadjuvante em processos inflamatórios graves decorrentes de quadros infecciosos. Faça o estudo farmacotécnico do Tandrilax, cujos componentes de sua formulação estão listados abaixo.
Todas as vezes que se pedir para fazer um estudo farmacotécnico, você vai discriminar os componentes que constituem aquela formulação, aquele medicamento, como insumo farmacêutico ativo, como adjuvante farmacológico ou adjuvante farmacotécnico farmacêutico, que é o recipiente, o veículo, tá? Diclofenaco sódico, paracetamol, carisoprodol e cafeína não são adjuvantes farmacêuticos, farmacotécnicos, não são recipientes. Por quê? Porque os recipientes, os adjuvantes farmacotécnicos, são aqueles destituídos de atividade farmacológica, de propriedades terapêuticas. Os 4 aqui são capazes de interagir com receptores e modificar a função fisiológica. O que você tem que ver é se todos são insumos farmacêuticos ativos ou se tem entre eles adjuvantes farmacológicos, tá? Então, qual que é essa principal diferença? Que os insumos farmacêuticos ativos, você geralmente encontra medicações com ele sozinho, né, como molécula terapêutica, apenas associada a recipientes. Então, por exemplo, você tem medicamento só com diclofenaco, claro, associado aos recipientes para dar a forma farmacêutica. Você tem medicamento contendo só como insumo farmacêutico ativo paracetamol. Agora, quando você não encontra um medicamento, né, que tenha como molécula ativa só aquela substância em questão, aí ela não é um insumo farmacêutico ativo. Ela é apenas um fármaco auxiliar que potencializa a ação terapêutica do insumo farmacêutico ativo. Então, por exemplo, cafeína. Você não encontra aí disponibilizado pela indústria um medicamento, né, contendo recipientes e cafeína só. Ela vai estar sempre associada. O carisoprodol também. Então, eles são adjuvantes, o quê? Farmacológicos e não insumos farmacêuticos ativos. Então, diclofenaco, fazendo um estudo farmacotécnico, é insumo farmacêutico ativo com ação anti-inflamatória. O paracetamol também está ali presente, né, nessa formulação como insumo farmacêutico ativo também. Principalmente com ação analgésica, né, antipirética. Já o carisoprodol está aqui potencializando a ação terapêutica dos insumos farmacêuticos ativos. Não é um fármaco dotado de atividade terapêutica principal nessa formulação, tá? Lembrando, geralmente você identifica porque os adjuvantes farmacológicos geralmente não estão presentes, apenas eles associados a recipientes em formulações, tá? Então aqui, um adjuvante farmacológico. A gente também pode falar terapêutico, tá? Adjuvante farmacológico, ou pode falar adjuvante terapêutico. Relaxante muscular, né? Cafeína vem muito, né? E ela não é um insumo farmacêutico ativo, ela é um adjuvante farmacológico. A cafeína, ela potencializa a ação analgésica tanto do diclofenaco quanto do paracetamol. E, além disso, ela tem ação estimulante no sistema nervoso central, né? A cafeína, ela tem essa propriedade estimulante. E aí, lá na bula, né, amido, celulose microcristalina, estearato de magnésio, crospovidona, corante, laca de alumínio, dióxido de silício, né, fosfato de cálcio de básico. Aí é um conjunto de insumos, né, como recipientes.
Claro que cada um deles, a gente pode citar as suas funções, mas aqui não tem essa necessidade. Que é só para falar se é recipientes, por isso que foi dado em conjunto, tá? Mas cada um deles aqui vai ter uma função específica. Então, estearato de magnésio ele é muito usado como lubrificante, crospovidona como aglutinante, o corante como agente corretivo da cor, laca de alumínio, né, como um revestimento para o comprimido, dióxido de silício como deslizante, melhorando as propriedades de fluidez do pó durante a passagem na máquina de compressão, né? Celulose microcristalina é absorvente, ela é desintegrante, né? Quando o comprimido está em contato com os fluidos do trato gastrointestinal, ela leva à ruptura da massa compactada de pós, para que o comprimido libere o princípio ativo, né? A celulose microcristalina promovendo essa ruptura do comprimido em partículas mais facilmente dissolúveis e absorvíveis. Então, todos eles têm uma função ali nessa forma farmacêutica, que foi o que a gente falou lá no início. Os adjuvantes farmacotécnicos têm funções variadas e específicas nas diferentes formas farmacêuticas. Então, aqui são funcionalidades relacionadas à forma farmacêutica comprimido. Formas farmacêuticas e vias de administração. A forma farmacêutica é conceituada como um estado final no qual se apresenta um medicamento com o objetivo de facilitar seu fracionamento, posologia, administração, absorção e conservação. Por isso que as formas farmacêuticas podem ser sólidas, semissólidas e líquidas. Com relação a este tema, julga as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas. Cápsula, que tem insumo farmacêutico ativo e recipientes encerrados no interior de um invólucro de gelatina, né? Comprimidos, uma mistura de pós que foi submetida a uma máquina de compressão. Drágia, que é produzida como o núcleo de um comprimido que passou por um revestimento açucarado, ela passa por um polimento final, né? São formas farmacêuticas sólidas de uso oral, certo? Já supositórios e óvulos, que são formas farmacêuticas sólidas, são destinadas a serem inseridas em orifícios corporais, nos quais eles devem se fundir e amolecer para liberar um insumo farmacêutico ativo. Supositórios via retal e óvulos via vaginal. Então, tudo ok. Xarope, colírio e suspensão são sistemas homogêneos. O xarope é uma solução de água e açúcar próximo da saturação, é homogêneo, né? Porque você consegue, por mais que tenha muito açúcar, dissolver. Colírio não é bem uma forma farmacêutica, é mais uma via de administração, porque tem colírio na forma de solução oftálmica estéreo ou até mesmo uma suspensão oftálmica estéreo. E a suspensão, ela não é um sistema homogêneo, ela é uma dispersão farmacêutica. Suspensão não é solução. Solução você tem os pós, o insumo farmacêutico ativo, os adjuvantes farmacotécnicos completamente solubilizados no veículo. Na suspensão, as partículas do fármaco finamente divididas, elas são insolúveis ou exibem mínima solubilidade no veículo utilizado. Então, ela é um sistema heterogêneo. Por quê? Porque você dispersa o pó, você não solubiliza. Tanto é que a suspensão tem que ser agitada antes de ser administrada, porque esse pó não dissolvido, ele deposita no fundo do recipiente. Você tem que agitar para ter uma redispersão das partículas e proporcionar a administração de uma dose mais homogênea. Então, isso aqui está falso. Cremes são formas farmacêuticas formadas por uma fase aquosa e uma fase oleosa, estabilizadas por um emulsionante. Então, as emulsões orais, igual a emulsão Scott, a emulsão de simeticona, a emulsão de óleo mineral, são dispersões farmacêuticas também, porque tem duas fases immiscíveis, aquosa e oleosa. E creme é uma emulsão de uso tópico. Ela é uma emulsão de uso externo, tá? São formas emulsionadas, são dispersões farmacêuticas constituídas por um líquido que é immiscível no seio de outro. Você só consegue dispersar a água no óleo graças ao agente emulsificante, que estabiliza, né, a formulação. Verdadeiro. Então ficou verdadeiro, falso, verdadeiro.
A escolha da forma farmacêutica depende da natureza físico-química do mecanismo de ação, local de ação e da dosagem do fármaco. Entre as alternativas abaixo, qual é incorreto? Então, vou ter 4 verdadeiras e em uma as informações vão estar erradas. Os comprimidos são formas farmacêuticas sólidas, certo? De um pó medicamentoso preparado por compressão. Então, você tem uma mistura de pós com insumo farmacêutico ativo e os adjuvantes, geralmente diluente, aglutinante, desintegrante, deslizante, lubrificante, que são submetidos a uma máquina de compressão. Daí comprimido. Por isso que tem o desintegrante. Porque o comprimido, você compacta o pó, mas na hora que você ingere ele, você tem que fazer a ruptura da massa de pó, porque senão não libera o princípio ativo. Adicionado ou não de substâncias aglutinantes, porque o aglutinante é utilizado só para a produção de comprimidos por via úmida, mas a gente tem a por via seca e a compressão direta, né? Podem ter ranhuras, sulcos, para permitir uma divisão equilibrada da dose. Na verdade, não significa só que o fato de ter ranhura ou sulco que eu vou ter uma dose uniforme. Isso tem que estar descrito na bula. Mas, ok, né? Até que as informações aqui estão coerentes. Emulsões são formas farmacêuticas líquidas. No caso dos cremes, elas são semissólidas, né? De aspecto leitoso ou cremoso. Mas aqui deve estar falando de uso oral. De um ou mais princípios ativos, que consistem de um sistema de 2 fases, a aquosa e a oleosa, que envolve pelo menos 2 líquidos immiscíveis, quer dizer que não se misturam, e na qual um líquido é disperso na forma de pequenas gotas, constituído da fase interna descontínua ou dispersa, através de um líquido, que é a fase externa contínua ou dispersante. Normalmente é estabilizado através de um ou mais agentes emulsificantes. Tudo certo. As cápsulas são consideradas formas farmacêuticas sólidas, sim, nas quais o ou os insumos farmacêuticos ativos e os recipientes estão contidos em um invólucro de gelatina, água e açúcar. Por isso que ele é solúvel nos líquidos biológicos. Duras, as cápsulas de gelatina duras, púvulas ou mole, as soft gels, de formatos e tamanhos variados, usualmente contendo uma dose única do princípio ativo. Normalmente é formada de gelatina, mas pode também ser de amido ou de outras substâncias. Tudo ok. Por exemplo, a mole ela vai ter que ter alguma substância que dê uma maior flexibilidade, né, para o invólucro, como propileno glicol, sorbitol, glicerina. Creme é uma forma farmacêutica semissólida. Aí, ó, que legal. Quando ela fala emulsão, é a emulsão de uso interno, então elas são líquidas. Os cremes são emulsões plásticas semissólidas, que consiste de uma emulsão formada por uma fase lipofílica e uma fase aquosa. Contém um ou mais princípios ativos, dissolvidos ou dispersos em uma base apropriada, e é utilizado normalmente para aplicação externa na pele ou nas membranas mucosas. Ok. Então a letra E tem que estar errada. As suspensões são fármacos dissolvidos numa solução concentrada de sacarose ou muito aromatizada, a fim de dissimular o sabor desagradável, especialmente indicados para crianças, já que possuem um sabor mais agradável, de mais fácil administração e mais fácil o ajuste da dose. Isso não é o conceito de suspensão, isso é o conceito de xarope, né? As suspensões são formas farmacêuticas líquidas que consistem de dispersões, não solubilização, de um insumo farmacêutico ativo num veículo no qual ela é insolúvel ou exibe mínima solubilidade, né? Por isso que é uma dispersão farmacêutica. Agora, solução, xarope é uma solução, porque os pós estão completamente dissolvidos no veículo, né? Concentrada de sacarose. Qual é a forma farmacêutica que tem alta concentração de açúcar? O xarope. Então, essa aqui está errada, porque no lugar de suspensão tinha que estar xarope para estar certo. Considerando-se as formas de apresentação dos medicamentos, marcar C para afirmativas certas e E para erradas, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Comprimidos revestidos visam a obtenção de uma liberação controlada da substância ativa, de modo a reduzir o número de ingestões diárias do medicamento. Na tecnologia farmacêutica 2, a gente vai estudar em detalhes o revestimento de comprimidos.
A revestidora aquece o núcleo do comprimido e a gente tem a suspensão de revestimento, porque é na forma de uma suspensão, tá? No atomizador ou na pistola. Essa revestidora ela aquece o núcleo do comprimido e o atomizador vai aspergir a suspensão de revestimento no núcleo do comprimido. O veículo, que é aquoso ou hidroalcoólico, vai evaporar e vai ficar aderido o polímero, a resina do revestimento ali no comprimido, corante, um plastificante, tá? E esses revestimentos têm funções diversas. Por exemplo, na draga, para mascarar sabor desagradável de fármaco. Mas muitos desses revestimentos, eles tendem a ter como objetivo propiciar características de liberação modificada. E os comprimidos de liberação modificada, do tipo prolongada, eles têm uma liberação controlada do insumo farmacêutico ativo, né? Proporcionando uma maior adesão ao tratamento, uma vez que o paciente vai ter um intervalo maior entre a administração das doses, né? Porque o medicamento libera a concentração terapêutica, o comprimido, né? Porque ele é de liberação prolongada. Então, essa aqui tá certa. Soluções podem ser administradas por via oral? Soluções de uso oral, sim. Nasal, também. Mucosa ocular, tem colírio, que é uma solução, né? Descongestionantes nasais, lubrificantes nasais. Auricular, otológica, sim. Parenteral, você tem soluções parenterais, injetáveis, sim. Supositórios são formas farmacêuticas sólidas que se dissolvem ou difundem na temperatura do corpo, permitindo a passagem de substâncias ativas rapidamente para a corrente sanguínea, pelas veias hemorroidárias, pelo sistema linfático, obtendo-se um efeito rápido. Uma via muito melhor do que a oral. Nem metabolismo de primeira passagem tem. Ele só não é tão prático, né? Ou às vezes é um pouco incômodo, mas é uma via de administração mais interessante do ponto de vista de início do efeito, menor degradação do fármaco, né? Do que a via oral. Estão todas corretas. Farmacotécnica é uma parte da farmacologia que cuida das drogas, transformando-as nas várias formas farmacêuticas utilizadas na prevenção, no diagnóstico e na cura das doenças. Essa transformação visa a administração, assegurando uma perfeita eficácia terapêutica e conservação. Dentre as diversas formas farmacêuticas, o conceito para xarope é mistura de líquidos com grande quantidade de açúcar, geralmente contém edulcorantes, compostos que dão sabor doce. Sim, né? Vamos ver as outras. Mistura heterogênea de líquidos e sólidos, no qual o sólido não se mistura ficando suspenso. Não. O xarope, ele é uma solução, ele não é uma dispersão, ele não é uma suspensão, tá? Mistura homogênea de duas ou mais substâncias líquidas ou de sólidos e líquidos, proporciona maior facilidade de ingestão, principalmente para crianças e idosos. Também está entre letra A e letra C. Vamos observar as duas. Xarope é um invólucro à base de gelatina que protege o medicamento que está no seu interior. Não, isso é cápsula, tá? Mistura que possui uma proteção externa que não deve ser rompida por riscos de perda de ação ou intoxicação. Não, isso aqui, xarope não tem uma proteção externa. Isso aqui nem especificamente assim teria que ser um spray ou um aerossol que tem uma embalagem, né, que protege, então não tem nada a ver. Então a gente fica ali entre letra A e letra C. Mistura de líquidos com grande quantidade de açúcar. Geralmente contém edulcorantes, né, que vão proporcionar sabor doce. Ou mistura homogênea de duas ou mais substâncias líquidas ou de sólidos e líquidos, proporciona maior facilidade de ingestão,
principalmente para crianças e idosos. É uma questão, assim, não muito bem elaborada, porque aqui, se for de concurso, daria até recurso. Porque tanto a A quanto a C, elas estariam corretas, né? Mistura de líquido com grande quantidade de açúcar. Então, já levou em consideração sólido. Mistura homogênea de duas ou mais substâncias líquidas ou de sólidos e líquidos. O açúcar está sólido, né? Com o líquido que vai ser a água. Proporciona, a não ser que seja aqui. Não, eu posso ter mais de uma substância líquida. Então, gente, essa aqui é o tipo de questão que daria recurso. A e C estariam corretas. As formas farmacêuticas semissólidas de aplicação tópica apresentam características peculiares e devem ser utilizadas de acordo com as necessidades do paciente. Dentre essas formas farmacêuticas, a que apresenta maior efeito oclusivo e emoliente pela alta concentração de bases oleosas denomina-se. Então, a gente viu que dentre as formas farmacêuticas semissólidas, a gente tem o gel, que é altamente hidrofílico, tratamento superficial dos tecidos, tem poder oclusivo ou emoliente nenhum, apenas de hidratação, né? A loção, ela é, assim como o creme, formas farmacêuticas emulsionadas, né? E elas, por apresentarem, além de uma fase oleosa, uma fase aquosa, elas não têm um efeito oclusivo maior, né? Elas têm um certo efeito oclusivo, mas o efeito oclusivo e residual delas é menor do que aquelas que têm bases oleosas, como é o caso da pasta e da pomada. Só que a pomada, ou a pasta, ela tem uma maior quantidade de pós incorporados, no mínimo 25%. E a pomada, no máximo 20%. Então, o maior poder oclusivo e emoliente, né, devido à alta concentração de bases oleosas, vai ser quem? A pomada, tá? Porque a pasta ela é menos oleosa do que a pomada. Ela vai ter a capacidade de exercer um efeito protetor maior, né? Mas a alta concentração de bases oleosas seria da pomada. Para o registro de um novo medicamento nas agências regulatórias ao redor do mundo, são necessárias diversas informações técnicas do produto. Dentre elas, a descrição qualitativa e quantitativa dos componentes e sua função farmacotécnica desempenhada no medicamento. Frente a essa exigência, analise a formulação a seguir. Água purificada, deionizada ou destilada, né, as purificadas, em quantidade suficiente para 100 ml, carbopol, 1,5%, propileno glicol, que é um umectante, evita o ressecamento da formulação. Metilparabeno é conservante microbiológico. DTA é um sequestrante quelante que evita reações de oxidação, é um estabilizante químico. E a trieta é um alcalinizante basificante, porque o gel só se forma em pH básico, tá? A resina do carbopol não espessa em pH ácido, por isso que eu uso a trietolamina como alcalinizante. Vamos fazer isso na aula prática da semana que vem, esse gel. Assinale a alternativa correta. Propileno glicol é o conservante da formulação? Não, metilparabeno que é. Propileno glicol evita o ressecamento. A formulação é um gel à base de carbômero? Sim. Porque você pode ter gel à base de carbopol, que é o carbômero, à base de carboximetilcelulose, de hidroxietilcelulose, tem diferentes agentes gelificantes. Esse aqui usou o carbopol. A formulação descrita é uma suspensão, sendo o carbômero a fase interna. Bom, aqui, tudo bem que o gel é uma forma estável de suspensão, né? Mas ela é uma forma farmacêutica caracterizada como gel e não como uma suspensão, né? Para preparar 100 gramas dessa formulação, é necessário 100 gramas de água purificada. Não. Para preparar 100 gramas, eu vou utilizar água em quantidade suficiente para 100. Então, eu vou ter que pegar 100 e subtrair das outras matérias-primas ou insumos que já foram adicionados. Então, esse QSP significa eu vou completar com água em quantidade suficiente para 100 e não completar com 100. Igual trietanolamina, quantidade
suficiente para que eu atinja pH 6. Então, quer dizer, eu vou ter que ir adicionando até que eu venha aferir o pH e o gel esteja com pH igual a 6, né? Então, em quantidade suficiente, QSP, em quantidade suficiente para. A formulação descrita é emulsão, porque é composta por uma fase aquosa e uma fase oleosa dispersas uma na outra. Não tenho fase aquosa e oleosa aqui. Na verdade, aqui eu só tenho uma fase aquosa, só componentes hidrofílicos. É um gel. Então, é a letra B mesmo. Enumere a coluna da direita com a da esquerda, associando a quantidade de solvente utilizado para cada tipo de solução extrativa. Então, as tinturas são soluções extrativas, né? Geralmente hidroalcoólicas, contendo uma quantidade de material vegetal sobre o qual foi passado um solvente extrator. Muda a quantidade de solvente que passa sobre a droga. E aí, com isso, a gente tem as tinturas com drogas heróicas, as drogas comuns, e o extrato fluido, que também é uma tintura, só que é mais concentrado. Preparação extrativa na qual uma parte do extrato em massa ou volume corresponde a uma parte em massa da droga seca utilizada na sua preparação. Então, quer dizer, uma parte do extrato é igual a uma parte da droga seca. Então, é o tipo de extrato mais concentrado que a gente tem. Isso é o que caracteriza o extrato fluido. Solução extrativa obtida utilizando uma parte da droga e 10 partes do solvente de extração. Essas drogas são chamadas de drogas heróicas. As comuns eu vou usar 2 partes para 10 do solvente. A droga heróica, uma parte para 10 do solvente. Então, aqui, 1. E aqui, 2. Então, o que significa isso? Para o extrato fluido, uma parte do extrato para uma parte da droga. Então, se eu utilizar 100 ml de solvente extrator, eu vou ter que passar sobre 100 gramas de droga. Aqui é uma parte da droga para 10 de solvente. Então, se eu utilizar 100 ml do solvente, eu vou passar em 10 gramas de droga. E aqui, se eu utilizar 100 ml do solvente, eu vou passar em 20 gramas de droga, porque são 2 partes. Relaciona as operações farmacêuticas com os métodos de obtenção das formas farmacêuticas. Forma farmacêutica obtida por divisão mecânica. Divisão mecânica é aquela que você vai ter uma diminuição do tamanho da partícula, geralmente para formas farmacêuticas sólidas, pós, a nível de bancada com grau e pistilo de porcelana, né, ou grau e almofariz. A nível de equipamento, né, o maquinário industrial, você tem o micronizador, o micropulverizador, né? As obtidas por dispersão mecânica é aquela em que você vai dispersar em um veículo o insumo farmacêutico ativo na forma de pó finamente dividido, tá? A divisão mecânica geralmente para formas farmacêuticas sólidas e essa aqui para líquidas. Então, por exemplo, o granulado, né? O granulado, que é uma etapa intermediária para a obtenção do comprimido. Você tem pó, grânulo, comprimido. Ele é obtido por divisão mecânica. Emulsão. A emulsão ela já é líquida ou semissólida, então eu não vou fazer uma divisão mecânica, vou fazer uma dispersão. Aerossol, líquido também, geralmente uma solução no interior de uma embalagem pressurizada, que é mantida sob pressão, mas eu faço uma dispersão. Eu não tenho dentro do aerossol só sólidos, né? O comprimido já é uma forma farmacêutica sólida, então é divisão. Suspensão é líquido. Eu vou dispersar os pós num veículo sobre o qual a suspensão tem mínima solubilidade, com o uso de um agente suspensor espessante ou doador de viscosidade. E a cápsula é sólida. Eu também posso uniformizar o tamanho da partícula do pó para encerrar no interior do invólucro de gelatina, água e açúcar, né? Então, é 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1. Tá? Foi solicitado a um farmacêutico que manipulasse uma fórmula de comprimidos de um determinado fármaco.
No entanto, quando foi realizado o controle de qualidade desses comprimidos, verificou-se problemas com o perfil de dissolução. Com base nessa informação, assinale a alternativa que indica o recipiente farmacêutico que poderia ser utilizado para solucionar o problema encontrado no desenvolvimento farmacotécnico desse medicamento. Bom, pessoal, quando o comprimido é ingerido no trato gastrointestinal, nos líquidos biológicos, ele precisa se desintegrar em partículas mais facilmente dissolúveis e absorvíveis para liberar o princípio ativo que vai atravessar o intestino e atingir a circulação sistêmica, chegar na corrente sanguínea. Como que eu faço isso? Utilizando uma molécula que é higroscópica, que tem afinidade pela água, que quando o comprimido está no trato gastrointestinal, ele absorve a água e promove a rachadura. Ele promove a ruptura da massa compactada de pós do comprimido em partículas de menor tamanho, mais facilmente dissolúveis e absorvíveis. Se eu estou com um problema no perfil de dissolução, significa que essa ruptura da massa compactada não estava de forma adequada. Então, o que eu preciso melhorar nesse desenvolvimento farmacotécnico? O uso de um desintegrante. O aglutinante é para a formação dos grânulos na granulação por via úmida, antes dele ser comprimido. Então, não vai adiantar o perfil de dissolução. Lubrificante ou antiaderente, como o estearato de magnésio, que é o mais usado, é para diminuir o atrito com as funções da máquina de compressão, melhorar as propriedades de escoamento durante a passagem da máquina compressora. Adsorvente é uma molécula que vai ser capaz de adsorver, ou seja, ela vai ser capaz de reter partículas na sua superfície. Isso não vai ter nada a ver com o perfil de dissolução. Quando é absorvente, você retém as partículas no interior da molécula. Adsorvente é na superfície. É o caso do carvão ativado, por exemplo, que adsorve toxinas, né? E o dióxido de silício colloidal, ele não é adsorvente, ele é deslizante, ele melhora as propriedades de fluxo do pó, né? Melhora a fluidez. Então tá tudo errado. Diluente. Diluente não é um líquido não, tá? É um pó que espessa, que aumenta o volume do insumo farmacêutico ativo, porque você está diluindo, você está adicionando um pó inerte. Geralmente isso é para evitar riscos de sobredose durante a pesagem, e aí você faz o fator de correção, tá? Então, para melhorar o perfil de dissolução, é desintegrante mesmo. Na preparação de cápsulas nas indústrias farmacêuticas, é fundamental que o processo seja capaz de produzir doses exatas em cada unidade farmacêutica. O estearato de magnésio é uma das substâncias utilizadas para efetuar o fluxo adequado e constante da mistura de pós ou grânulos nos equipamentos automatizados, sendo considerado nessa situação como adjuvante do tipo. Então, o estearato de magnésio, ele efetua o fluxo, ele diminui o atrito com as funções da máquina, ele melhora o escoamento da mistura de pós durante a passagem na máquina de compressão. Então, o estearato de magnésio, o talco farmacêutico, com essa funcionalidade, são caracterizados como lubrificantes ou antiaderentes. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Os adjuvantes farmacotécnicos do tipo estabilizante químico evitam reações de oxidação que são responsáveis por degradação de fármacos. Verdadeiro. Os sequestrantes são utilizados para prevenir a deterioração de preparações por processos oxidativos por meio da neutralização de radicais livres. Não, quem evita reações de oxidação por neutralizar radicais livres são os antioxidantes. Acetato de sódio, ácido edético e EDTA são exemplos de sequestrantes quelantes. Verdadeiro. O antioxidante evita a reação de oxidação neutralizando radical livre. Os sequestrantes quelantes, igual o EDTA, que é o mais utilizado, eles formam um complexo estável com metais, um quelato, e esses metais, eles desencadeiam reações de oxidação.
pelo sequestrante quelante complexar com o metal, ele acaba evitando a reação de oxidação por estar unido ao metal, mas não por neutralizar radical livre. Então, tanto os sequestrantes quelantes quanto os antioxidantes, eles evitam reações de oxidação, mas por mecanismos diferentes. Os antioxidantes por neutralizar radicais livres e os sequestrantes quelantes por quelar, por complexar metais. E os metais eles desencadeiam reações de oxidação. Os antioxidantes são utilizados em algumas preparações líquidas como estabilizantes, pois são capazes de formar complexos estáveis, quelados, com metais pesados, os quais podem catalisar reações de oxidação e promover instabilidade nas preparações. Esse é o conceito de sequestrante quelante. Antioxidante evita oxidação não por formar quelados com metais pesados, mas sim por neutralizar radicais livres. Então, essa aqui ficaria certa se falasse antioxidantes. E essa aqui ficaria certa se falasse, no lugar de antioxidantes, sequestrante quelante. Ácido ascórbico, vitamina C, ácido tartárico, derivados sulfídicos como metabisulfito de sódio e butil hidroxitolueno são exemplos de antioxidantes. Verdadeiro. Butil hidroxitolueno é lipofílico, lipossolúvel, vai muito na fase oleosa de cremes como antioxidante para evitar a oxidação, a rancificação da matéria graxa, né? E o ácido ascórbico é a vitamina C, e a vitamina C é um excelente antioxidante. Existem muitos insumos farmacêuticos suscetíveis à degradação por oxidação, tais como óleo, gordura, corante, pigmento, vitamina, aldeído, tióis, corticoides e fenazetiazinas. Uma estratégia para minimizar esse efeito é o emprego de antioxidantes. É chamado de antioxidante toda substância capaz de inibir a oxidação. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de matérias-primas antioxidantes. Propilgalato é antioxidante. Propileno glicol não. Propileno glicol é umectante molhante. Vitamina E, antioxidante. Butil hidroxitolueno é o BHT, antioxidante também. Metilparabeno é conservante. Metabisulfito de sódio é antioxidante. EDTA é sequestrante quelante. O ácido cítrico é acidificante, acidulante. Metil e propilparabeno são conservantes microbiológicos. Então, o certo é letra B. Vitamina E é antioxidante, tanto é que ela é utilizada até para tratamento da pele. A composição básica de um creme, lembrando que um creme é uma emulsão de uso tópico externo, pode incluir a adição de uma substância que complexa íons metálicos, impedindo sua ação danosa sobre os demais componentes da formulação. Este tipo de substância é conhecida como agente. Toda vez que eu complexo e eu quelo metais para evitar reações de oxidação ou evitar que ele interaja com o agente emulsificante diminuindo seu efeito, isso é um sequestrante quelante. É o EDTA, o principal exemplo que a gente tem. Considerando os mecanismos de ação dos conservantes descritos na tabela abaixo, analise a estrutura química apresentada. Bom, conservantes do tipo ácido benzoico, ácido bórico e os metilpropilparabenos, eles são conservantes porque eles desnaturam proteína do micro-organismo. Os fenóis desnaturam e rompem a membrana citoplasmática. Os álcoois desnaturam a membrana e rompem a membrana citoplasmática. Os compostos quaternários promovem o rompimento da membrana citoplasmática. Através da análise da estrutura química deste conservante, qual seria seu mecanismo de ação proposto? Bom, aqui nós temos o anel benzênico, uma cadeia lateral de um carbono e a hidroxila. Se eu tivesse uma hidroxila aqui, ó, ligada diretamente ao anel, isso seria um fenol. Mas como eu só estou tendo essa hidroxila aqui na cadeia lateral, isso é um álcool. A função álcool é caracterizada por uma hidroxila. E qual que é o mecanismo de ação do álcool para exercer ação conservante? Está aqui na tabela. Os álcoois promovem desnaturação. E rompimento da membrana plasmática, né? O fenol, desnaturação e rompimento, e o ácido benzoico, desnaturação. Então, como isso aqui é um álcool,
Letra C. O ácido benzoico deveria estar só o anel benzênico, com uma função C-OH. Fenol, a hidroxila tinha que estar ligada direto ao anel benzênico. Álcool é esse caso, que tem hidroxila. E composto quaternário, geralmente são compostos de nitrogênio, do átomo de azoto, né, nitrogênio, formando 4 ligações. Porque aí o oxigênio fica parcialmente positivo. Isso aqui é um composto quaternário. A fórmula descrita na tabela a seguir foi elaborada em uma farmácia de manipulação. Hidróxido de alumínio, gel, sacarina, benzoato de sódio, carboximetilcelulose, glicerina, citrato de potássio, essência e água. Essa é a formulação de uma suspensão antiácida, tá? Carboximetilcelulose é o agente suspensor, que espessa, viscosifica a formulação, porque o insumo farmacêutico ativo não é solúvel em água, então deposita no fundo do recipiente, tem que ser agitada antes de usar, para redispersar as partículas, administrar uma dose homogênea, e o agente suspensor diminui a velocidade de sedimentação da partícula. Por quê? Porque ele espessa, ele viscosifica, ele dá uma consistência meio gelificante. Sacarina é um edulcorante, melhorar o sabor. Benzoato é conservante. Glicerina evita o ressecamento da formulação. Uma essência alimentícia, ela, né, corrige aroma ou odor desagradável. Água, veículo. Analise as sentenças com relação à função farmacotécnica dos componentes. Hidróxido de alumínio é insumo farmacêutico ativo com ação antiácida. Verdadeiro, igual ao hidróxido de magnésio, se tivesse presente também. Carboximetilcelulose é antioxidante? Não. A carboximetilcelulose é o agente suspensor. Benzoato de sódio é o conservante? Sim. Benzoato de sódio, cloreto de benzalcônio, metilparabeno, propilparabeno é conservante. Glicerina é um umectante, evita ressecamento da formulação. Mesma função do propileno-glicol. Verdadeiro. Citrato de sódio tem ação acidulante? Não, geralmente esse é ácido cítrico, tá? Sacarina confere sabor doce, é um edulcorante. Verdadeiro. 1, 3 e 6, né? Não. 1, 3, 4. 1, 3, 4 e 6. Isso. 1, 3, 4 e 6. Assinale a alternativa incorreta. Então, vai ter 4 questões, 4 alternativas com informações corretas e uma vai estar equivocada. Para reduzir o pH, se eu reduzo o pH, eu torno o pH ácido, né? Abaixo de 7. Utilize agentes acidificantes, acidulantes, certo? Para promover a neutralização de parte da hidroxila da formulação. Exato, porque a hidroxila é negativa, neutraliza ela para ela não aumentar o pH. Para elevar o pH, quer dizer, tornar o pH alcalino básico, utiliza-se agentes basificantes, alcalinizantes, para promover a neutralização de parte do hidrogênio da formulação. Se eu neutralizo o hidrogênio ou neutralizo a carga positiva, eu acabo contribuindo para elevar o pH. Os sistemas tampões possuem valor de pH definido, que consiste numa mistura de um ácido com seu sal correspondente, certo? Que retira prótons H+ quando em excesso e doa eles quando eles estão em falta. Quando eles estão em excesso, o pH está ácido, aí eu retiro. Quando eles estão em falta, o pH está alcalino, aí eu dou. O mecanismo do tampão promove a retirada de prótons quando o pH da formulação está alcalino e fornece prótons quando o pH da formulação está abaixo de 7. Se eu faço a retirada de prótons, eu vou contribuir para aumentar o pH, para tornar o pH o quê? Alcalino, tá? Então, eu faço a retirada de prótons não quando o pH está alcalino. Eu vou fazer essa retirada dos prótons quando o pH está ácido. Porque o pH ácido é que tem um excesso de prótons. Se o pH está alcalino, eu não estou com excesso de prótons, eu estou com falta. E aí eu ainda vou retirar o tampão com ácido fraco e o seu sal correspondente, retira prótons quando o pH está
ácido, para que ele não fique mais ácido ainda e mantenha um valor de pH constante. Esse é o objetivo do tampão. E eu vou fornecer prótons quando o pH estiver abaixo de 7. Quando o pH está abaixo de 7, ele está ácido. Ainda eu vou fornecer mais prótons para que o pH fique mais ácido ainda. Aí eu não estou contribuindo para manter o pH, que é o objetivo do tampão. Então aqui está tudo equivocado. Para ficar certo, teria que ser: o mecanismo do tampão promove a retirada de prótons quando o pH da formulação está ácido e fornece prótons quando o pH da formulação está acima de 7. O pH influencia na dissolução dos insumos ativos e na manutenção da estabilidade das preparações farmacêuticas, com toda certeza. Observe a composição do comprimido descrito a seguir. Maleato de 10-clorfeniramina, antialérgico, né? Lactose monoidratada, aí aqui já são os recipientes. Lactose monoidratada, amido, estearato de magnésio, corante e gelatina. Analise a composição deste medicamento, em seguida julgue as asserções e a relação proposta entre elas. A incorporação do amarelo de tartrazina neste comprimido não é indicada, porque este corante é considerado alergênico e frequentemente associado a reações alérgicas em pacientes com sensibilidade. Corretíssimo. O amarelo de tartrazina é muito utilizado em refrigerantes, indústria alimentícia, e ele tem uma probabilidade considerável de causar reações de hipersensibilidade, e ele tem reação de hipersensibilidade cruzada com salicilatos, ácido acetil salicílico, tá? Se a pessoa tiver alergia a salicilatos, ela vai ter alergia ao amarelo de tartrazina, e vice-versa, tá? Então, assim, é um corante que, apesar de ser largamente utilizado, o ideal é não utilizá-lo, tá? As asserções 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa da 1. Que denominação recebem os adjuvantes farmacêuticos corretivos com as seguintes funções? Agentes corretivos para conferir sabor agradável às preparações farmacêuticas. Sabor, saporificantes. Para conferir sabor doce. Sabor é saporificante, mas quando confere sabor doce, tem um nome específico, é edulcorante. Sacarose, sacarina, todos os adoçantes. Esteviosídeo, ciclamato de potássio, acesulfame de potássio, ciclamato sódico, sacarina sódica, tá? Para conferir sabor e odor agradável, aí já é um flavorizante. Agentes corretivos do odor desagradável e indesejado de formulações. Aí eu tenho umas essências, né? Ou aromatizante. Se eu só corrijo sabor, é saporificante. Se eu corrijo por sabor doce, é edulcorante. Se eu corrijo odor, cheiro, é essência, aromatizante. Se eu corrijo o sabor e o odor, o cheiro, é flavorizante. Então, por exemplo, um aromatizante de morango tem cheiro de morango, mas não tem gosto de morango. O flavorizante ele tem que ter sabor e cheiro de morango. Para dar cor às preparações. Agente corretivo da cor. Corante. Todas as substâncias sofrem alterações com o passar do tempo, sendo necessário a determinação do período no qual o medicamento mantém a sua eficácia e segurança terapêutica. Esse período é chamado de prazo de validade. É determinado através de estudos experimentais que monitoram o comportamento da amostra no período de tempo definido. Os estudos de estabilidade, estabilidade acelerada e etc.
Neste contexto, faça essa associação das informações contidas na coluna A com as características observadas na coluna B. Estabilidade física, química, microbiológica, farmacológica e toxicológica. Então, olha lá, coluna B. Verifica se é possível contaminação microbiológica do produto. Então, essa é a estabilidade microbiológica. Observa-se a manutenção da eficácia terapêutica pretendida. Essa é a estabilidade farmacológica. Manter a eficácia terapêutica é a propriedade farmacológica, né? Monitora o aparecimento de produtos de degradação tóxicos. É a estabilidade toxicológica. É observado o aspecto, cor, odor, sabor e integridade da preparação, ou seja, caracteres organolépticos, é a estabilidade física, por meio dos órgãos do sentido. Compreende a análise molecular do fármaco, essa é a estabilidade química. Então, ficou 1, 4, 2, 5. Acho que é essa aqui. Ó, 1, 4, 2, 5. 3, 1, certo. 4, 2 e 5, 3. 3, 1, 4, 2 e 5, 3. É. Letra D mesmo. A exposição à luz ultravioleta pode levar à quebra da molécula, alterações na sua estrutura molecular e formação de radicais livres, levando, consequentemente, à perda do efeito farmacológico. Neste contexto, analise as afirmativas a seguir. É o caso das moléculas fotossensíveis, né? O estudo de fotoestabilidade tem como objetivo demonstrar que a exposição à luz não resulta em alterações significativas do produto. Verdadeiro, né? Possíveis interações entre as amostras e materiais de embalagem devem ser desconsideradas. De jeito nenhum. Deve ser considerada, né? Periodicamente, as amostras devem ser examinadas para avaliação das características físicas e químicas por métodos devidamente validados, para verificar se a luz está interferindo nas propriedades físicas e químicas do medicamento. Uma estratégia farmacotécnica possível para fotoproteção é o emprego de embalagem primária fotoprotetora, como as de vidro âmbar, né? Os vidros escuros do tipo âmbar. O vidro âmbar é muito utilizado porque ele tem a capacidade de bloquear a luz. Então, vidros escuros do tipo âmbar são muito importantes. Então, 1, 3 e 4. No que se refere à estabilidade de medicamentos em frascos multidoses, após a abertura do frasco, segundo forma farmacêutica, associe corretamente o medicamento com sua estabilidade. Então, olha lá. Beclomethasona, 400 microgramas por ml em flaconete de 2 ml, um corticoide, né? Heparina, anticoagulante, 5.000 unidades internacionais por ml, solução injetável em frasco ampola, com tampa de borracha e selada com alumínio, colírio, pomada e creme, insulina. As estabilidades. Dentre essas aqui, qual não teria estabilidade? Após aberto, eu tenho que descartar sobras. Dentre todas, a mais, né, coerente com essa característica são aquelas de aplicação parenteral ou injetável, né? Então, 2. 24 horas de estabilidade após aberto. O flaconete deve permanecer em pé e sob refrigeração
durante essas 24 horas, refrigerada entre 2 e 8 graus. É a beclometasona. 28 dias sobre refrigeração, por exemplo, na geladeira, ou depende das informações contidas na bula, porque alguns fabricantes, aí vai depender do laboratório, garantem estabilidade por até 6 semanas. Deve-se proteger da luz, é uma molécula termossensível, né? Isso é muito feito para os usuários, né, insulino dependentes. Então, é o 5. Máximo de 25% do tempo remanescente constante na embalagem original, ou um prazo máximo de até 6 meses, né? Então, dentre todas aí, aquela de aplicação top, que é a que vai ter maior prazo de validade, porque não entra em contato com a circulação sistêmica. Pomada e creme. Até 6 meses. 28 dias após a abertura. Atenção para a temperatura de armazenamento. Conforme o fabricante, a estabilidade pode chegar até 90 dias. Isso é muito característico, né? Um mês ali, colírios. Mas conforme o fabricante, pode ser que se dure até 3 meses. 21543. Materiais de embalagem e acondicionamento de medicamentos. A escolha da embalagem do medicamento deve ser feita de acordo com as características do produto que será envasado. Neste contexto, julgas afirmativas em verdadeira ou falsa. Comprimido e cápsula podem ser acondicionados em embalagem de dose única ou dose múltipla. Tem lá um comprimido mastigável, por exemplo, dose única, vem um único comprimido. Ou um blister com vários comprimidos, é dose múltipla. Líquidos orais podem ser acondicionados em potes bem fechados. Pote é forma farmacêutica semissólida, né? Creme, pomada, frascos, né? Líquidos orais frascos. Pode até ser de plástico, né? De vidro, depende, igual o pote, mas no caso do líquido oral, geralmente é frasco e não pote. O material de acondicionamento não deve interferir na estabilidade, segurança ou qualidade do produto. Verdadeiríssimo. Tem que ser quimicamente inerte. Não pode reagir com o medicamento. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Os metais também podem ser encontrados em materiais de embalagem para acondicionamento de medicamentos frequentemente, como bisnagas, embalagens de aerossóis, laminados em blisters e lacres de segurança, para frascos ampola injetáveis, por exemplo, constituídos por alumínio, estanho, chumbo revestido por estanho. A imagem a seguir ilustra uma embalagem de aerossol, aquela dispersão farmacêutica líquida, né, constituída por um gás propelente que mantém a forma farmacêutica sob pressurização, sob pressão, né? A embalagem de aerossol pode ser usada para acondicionamento de medicamentos estéreis de múltipla dose, porque é um recipiente hermético que permite a retirada de doses sucessivas do medicamento sem comprometimento da qualidade e pureza do medicamento. Muito bem. Aqui não pôs as alternativas, né? Então, aerossol é tudo de bom, sim. Mas como tudo na vida, você ganha por um lado, você perde pelo outro. Aerossol tem desvantagem? Sim. Qual a desvantagem? Alto custo do material de embalagem, para manter essa forma farmacêutica pressurizada, e o seu baixo potencial sustentável, né? O alumínio ali utilizado no material de embalagem, o metal, ele demora muito tempo na natureza para ser degradado. Então, ele tem esses inconvenientes. Ele é de alto custo e o baixo potencial sustentável. O sistema ABAC de embalagens, patenteado pela empresa TEA Farmacêutica, permite o desenvolvimento de colírios sem conservantes. Olha o frasco. Esse sistema possui um filtro acoplado à embalagem que permite a filtração do colírio antes e após a instalação, mantendo sua esterilidade.
segue abaixo a ilustração dessa embalagem. Considerando essa embalagem específica de colírios, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Uma das vantagens no acondicionamento de colírios nesse sistema, nesse tipo de embalagem que tem esse filtro, se dá justamente pela ausência de conservantes na formulação, porque conservantes são matérias-primas alergênicas, que poderiam desencadear eventos adversos em pacientes sensíveis. Conservante é utilizado na formulação para evitar a proliferação de micro-organismos, né? É contraditório, é ambíguo, mas é igual a você utilizar agrotóxicos, né? Como forma de conter pragas em cultivares alimentícios, né? É um mal, entre aspas, necessário, desde dentro de concentrações permitidas, né? Conservante é o benefício de uso justificar o risco. Por quê? A formulação não pode estar propícia a permitir proliferação de bactéria e fungo, mas conservante está muito relacionado a reações alérgicas. Tem muito paciente que tem reações alérgicas e de hipersensibilidade a parabenos, como metilparabeno, cloreto de benzalcônio, tá? Apresenta broncoespasmo, né? E aí, num material de embalagem que permita filtrar e manter a esterilidade antes e após a aplicação da dose, isso é excelente, né? Então, as asserções 1 e 2 são verdadeiras e a 2 justifica 1. Bom, pessoal, essas questões são questões que estão relacionadas a todo o conteúdo de unidade 1 e 2, que é o conteúdo a ser cobrado, né, na nossa primeira avaliação oficial, que nós vamos fazer daqui 2 semanas, tá? Eu vou finalizar a gravação da aula e aí eu vou deixar disponível, né, aberto aqui para vocês tirarem dúvidas, perguntas sobre a aula prática da semana que vem ou sobre a própria prova, sobre a postagem de material no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa aula da semana que vem.